Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para o Alex Moreira. Todo dia ele compartilha as Escrituras, né, da mensagem aqui do Vem Segue com outras pessoas. E eu sou grato por isso, meu amigo. Um forte abraço para você. E ontem o Alex Moreira compartilhou no grupo, no WhatsApp, a Escritura que eu vou compartilhar hoje, que é Lucas, capítulo 2, versículo 36, 37 e 38, apenas 3 versículos. Então um forte abraço aí e obrigado por compartilhar essa escritura lá no grupo no WhatsApp, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também para quem inscreveu no canal, que foi a Marta Godoy, ela escreveu aqui: hoje fui a primeira a curtir o vídeo, obrigado irmão Vanderlei. Então um forte abraço para Marta Godoy. E só um recadinho: sempre quando vocês escreverem uma mensagem, escreve no final, até amanhã, porque é um compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as escrituras juntos, tá bom? E o YouTube, ele considera relevante quando muitas pessoas escrevem mensagens ali no YouTube. Essa interação no YouTube é muito bom, que ajuda o canal a crescer. Então sempre aí, né, escreva no canal uma única palavra, até amanhã, que é o compromisso de amanhã nós estarmos aqui estudando juntos novamente, tá bom? Então não esqueçam aí de dar o like e escrever até amanhã, que isso fortalece muito o canal e ajuda outras pessoas a conhecer o Evangelho por meio dessa mensagem. Vou ler a última mensagem aqui, que é do Alexandre Biancato Batista. Ele escreveu uma mensagem fantástica aqui sobre ontem, né? Ontem eu compartilhei que José e Maria, eles ofereceram ali em resgate de Jesus Cristo no templo, um par de pombinhas ali, que era uma oferta de quem era pobre, não tinha muito condição financeira. E olha só o comentário aqui do Alexandre, né? Ele colocou aqui: bom dia, meu amigo. A família fez uma oferta pobre, mas eles também tinham o Cordeiro de Deus em seus braços. E ele, no futuro, daria a vida em resgate da nossa. Nossa, que comentário fantástico, né? Maria e José, eles fizeram uma oferta pobre. Eles fizeram aquilo que eles puderam, mas eles estavam nos seus braços ali, continha o Cordeiro, né? Ele era o verdadeiro Cordeiro. Isso não importa o valor da nossa oferta, né? Eu lembrei disso com a sua mensagem, Alexandre, que não importa o valor da oferta, importa o nosso coração naquela oferta, né? Então, é isso que importa aqui. Gratidão pela sua mensagem, gostei bastante. Vamos lá para a mensagem de hoje. Lucas capítulo 2, versículo 36, 37 e 38, tá bom? Aqui fala sobre Ana, né? Ana também viu ali Jesus Cristo, tá bom? No templo ali, quando Simeão, ele estava com a criança nos braços ali, né, abençoando a criança, chega Ana, tá bom? No templo ali, e ela vê aquela cena e ela identifica e glorifica a Deus também. Vamos acompanhar essa mensagem aqui. Começa no versículo 36 e diz assim, ó: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. Bom, aqui o versículo 1 tem algo bem importante para nós, tá bom? Começa falando aqui que ela estava ali, né, Ana, ou seja, estava ali onde? Ela estava chegando no templo e ela encontrou ali Simeão com essa criança nos braços, que era Jesus Cristo. Então ela pôde identificar que era Jesus Cristo. Imagina, né, que ela ia no templo, eu vou compartilhar com vocês, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Ela era uma pessoa muito devota ali, muito forte, né, na crença dela, e demonstrava isso por meio de suas ações. E quando ela chegou ali, imagina quantos dias, né, ela fazia isso, porque ela fazia isso todo dia. Então, quantas crianças ela não viu ser abençoada ali no templo? Mas justamente ela chegou no momento ali, né, que Jesus Cristo estava sendo abençoado, e ela teve esse privilégio. Só fazendo uma comparação, né? Lucas, ele compartilhou que Simeão, que foi na mensagem de ontem, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a estar no templo naquele dia. Ou seja, como um oficiante do templo, vamos dizer assim, aquele não era o dia dele estar no templo, mas ele foi ao templo naquele dia porque o Espírito tocou nele. Já Ana, o Espírito não tocou nela de estar no templo naquele dia. Por quê? Porque todos os dias ela estava no templo. Então ela teve o privilégio de ver o Salvador ali, né? Nesse versículo também diz aqui que Ana era filha de Betuel e da tribo de Asser. A gente tem mais detalhe da vida de Ana do que de Simeão, né? Que interessante aqui. Então o nome Ana
é o mesmo nome da Ana no Velho Testamento, a mãe de Samuel. Então é o mesmo nome aqui, tá bom? E o nome Ana significa gratidão, né? Ou compaixão, tá bom? Tem esse significado aqui. Esse foi o nome que ela recebeu aqui. E outra coisa aqui também, aqui menciona o nome do pai dela, que diz aqui Fanuel, né? Em hebraico, esse nome aqui, Fanuel, também ele tem o sentido aqui de significado a face do Senhor. É o mesmo nome que está lá em Gênesis 32, versículo 30, quando Jacó ele está voltando para Israel ali, e ele tem que atravessar o Jordão, e ele chega numa parte antes ali, onde ele dá o nome de Penuel, tá bom? Que significa a face do Senhor. Então esse mesmo Fanuel aqui, o nome dele tem essa origem Penuel, que significa na face do Senhor. Então na ocasião, Jacó ele fez com aquele lugar ali, onde ele teve uma luta, né, com o anjo ali, e ele recebeu um novo nome, né, naquela ocasião, né, referindo-se ao templo, né, uma mensagem muito bonita aquela, né? Então, aquele nome lá, Penuel, é o mesmo aqui desse no Novo Testamento. O nome do pai de Ana era Fanuel, tá bom? Então é o mesmo nome, a mesma referência aqui, que significa na face do Senhor. Então, logo aqui nesse primeiro versículo, a gente consegue observar qual a importância, né, de Ana ter nascido em uma família devota ali, né? Família que observava as leis do Senhor. Tanto que ela, como vai mencionar aqui, ela era bem firme. Eu acredito que nós, né, ainda vou falar um pouco das qualidades de Ana aqui, mas que na terra, se tivesse mais pais como Penuel, né, para Ana, né, teríamos outras Anas aqui na terra, que seriam pessoas muito fortes no evangelho também. Então, é muito importante nós, como pais, criar nossos filhos no evangelho, né, que eles vejam a gente orando e incentivamos ele a fazer seminário, instituto e coisas assim. Tá bom? Então isso é muito importante. Então, o primeiro versículo a gente consegue identificar isso, tá bom? A família de Ana aqui, o qual é importante ter essa raiz, né, da família aqui. De certo também, né, claro que tem muitas pessoas que não tem ninguém que é da igreja e se mantém muito firme ali. Parabéns a essas pessoas. Quando a gente tem uma base da família é muito mais fácil. Até quem é firme na igreja e não tem o apoio da família sabe, né, disso, né, que gostaria que toda a família desse esse apoio aí. Bom, vamos aqui para o versículo seguinte, que é o versículo 37. Diz assim, ó. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Servia a Deus com jejum e oração, de dia, de noite e de dia. Então aqui quando diz, né, que ela era de 84 anos, né, ela já era uma pessoa idosa, e mesmo com a idade dela, ela estava ali indo no templo, adorando ao Senhor com jejum e oração. Olha só, né? Todos os dias ela ia ali e ela adorava ao Senhor, fazia o seu jejum, fazia a sua oração. Aqui quando diz, né, que ela não se afastava do templo, não significa que ela morava no templo, tá bom? Significa que sempre ela estava no templo. E aqui no caso, quando fala de dia e de noite, representa o horário de oração que os judeus iam também ali, quem era mais próximo do templo ia até o templo fazer essa oração. Tá bom? Então, isso mostra que ela ia 2 vezes por dia ao templo, né? Então, olha só a grandeza da fé dessa mulher, quantas ações ela faz aqui. Versículo 38. E esta, sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus. Então ela chegou ali na mesma hora do que ela ouviu as palavras de Simeão segurando o menino Jesus. Então ela ouviu aquela oração, aquela bênção que Simeão deu ali no menino Jesus, né? Então ela já deu graças a Deus por estar ali naquela hora e começou a profetizar, a falar, né, para todas as pessoas sobre isso, sobre essa criança, né? Continuando o versículo, diz assim, ó, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então todos que esperavam e tinham esperança de Jerusalém ser redimida, ela pegava e contava essa experiência que ela também viu Jesus Cristo, que ele é o Salvador do mundo. Então, Ana, ela é um exemplo de pessoa para nós aqui, né? Na sua grande idade ali. Aqui menciona sobre a sua viuvez. Vou falar um pouquinho sobre Ana aqui, ó. Embora ela pudesse ser
uma pessoa triste por causa que ela é conhecida como, por causa da sua viuvez, e a viuvez naquela época é diferente da viuvez de hoje, né? Hoje uma pessoa viúva tem ali a sua aposentadoria, né? Consegue viver consideravelmente bem. Porém, naquela época não tinha uma previdência social, um salário mínimo para quem estava sozinho ali. Então era uma circunstância completamente diferente, né? Era difícil ali. Então, ao invés de se tornar uma pessoa amarga, porque a vida era difícil para ela, não. Ela se apegava mais a Deus, né? Olha só que interessante, servia mais no templo. Aqui diz, embora tivesse a idade, não tinha perdido a sua esperança, né? A fé que ela tinha, a idade ia passando, mas a fé não ia diminuindo. A esperança dela sempre estava muito boa ali. Nunca deixou de adorar a Deus, né? Algumas pessoas em suas dificuldades, elas se afastam do Senhor. Mas não Ana, ela se apegou mais e mais ao Senhor. Inclusive vou ler um versículo aqui, que eu acredito que estava no coração de Ana muitas vezes. Porque conforme diz o versículo, ela era viúva, ela foi casada ali quando ela logo era menina, né? Foi casada e ela viveu 7 anos com o esposo dela e depois ele faleceu, né? E agora conta a idade dela de 84 anos e ela continuava adorando ao Deus, servindo a Deus. Então eu lembrei dessa escritura aqui, ó, Isaías 54, versículo 5, que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. Ela sabia que não dava mais para contar com o marido dela, que havia falecido. Porém, ela podia contar com o Salvador dela. Então, ela podia buscar ao Senhor sempre, né, no templo. Então, Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, né? Então, olha só que interessante. Essa escritura aqui em Isaías fala sobre Israel, né? Nós sendo a noiva, a mulher do Senhor, e o nosso marido é o Senhor. Então, para essa mulher viúva, o marido dela, quem ela buscou força e auxílio foi no templo, foi o próprio Senhor. Tá bom? Para finalizar aqui, fala sobre que ela nunca deixou de orar. Ou seja, ela ia 2 vezes ao templo para orar ao Senhor ali, uma mulher de grande fé. Então ela recebeu esse grande privilégio de também ver o Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar uma experiência com vocês a respeito de uma revelação, né, uma revelação que eu tive há pouco tempo atrás, tá bom? Bom, eu sempre visito uma mulher, né, bem idosa da minha ala, o nome dela é Maria Aparecida Guimarães. Eu vou lá todas as terças-feiras, né? Toda terça-feira eu vou lá na casa dela, exceto se acontecer alguma coisa, né, que eu tiver que fazer algum reparo na minha casa, acontecer alguma coisa, eu venho direto para casa, mas eu ligo, aviso, né? Mas sempre toda terça-feira eu vou lá, exceto algum dia ou outro que não dá, né? Se eu tenho uma entrevista naquele dia com a estaca, eu aviso tudo, mas toda terça eu vou lá, tá bom? Então, é uma coisa que já fica esperando ali, eu gosto muito de estar ali com ela. E teve uma dessas terça-feira, que eu estava saindo do trabalho, né? Eu saio do trabalho, eu passo lá na terça-feira e depois eu venho para minha casa, porque fica no caminho, né? Entre o trabalho e a minha casa. Então, minha esposa já sabe que toda terça eu passo na Maria Aparecida Guimarães. E aí, nesse dia, eu estava tão cansado das pernas, né? Eu estava voltando do trabalho ali. Aí eu falei, hoje eu não vou passar não, eu vou ir direto para casa. Deixa eu mandar uma mensagem para ela que hoje eu vou passar direto, né? Só perguntar como ela tá. E aí, quando eu peguei o celular para mandar uma mensagem, eu ouvi uma voz, né? Uma voz que dizia para mim, né? Você sabe o que é uma pessoa estar esperando por você todos os dias, né? Sempre, né? Esperando sempre ali. Então, toda terça-feira eu ouvi essa voz. E essa voz me veio na voz de uma amiga, tá bom? Inclusive, nós podemos receber revelação por meio do Espírito Santo na voz de outras pessoas, de pessoas entes queridas, pessoas amigos que temos, né? E eu lembro que essa amiga, ela compartilhou no grupo do WhatsApp uma vez a situação de 2 senhoras, né? Num asilo ali. E uma, né? Ela estava esperando o seu filho visitar, que visitava sempre ali, né? E tinha uma que não recebia a visita, né? E essa pegava e falava assim, eu acho que meu filho vai me visitar hoje. E foi lá, né, pra frente, lá ficar esperando, né, ver se ele vinha.
né? Mas ele nunca vinha, era muito raro ele vir, né? E aí ela compartilhou, né, sobre essa mulher que sempre recebia visita e ela contava com essa visita, né? Então, na hora que eu estava pegando o celular para mandar, né, que eu não iria nesse dia, na Maria Aparecida Guimarães, eu ouvi uma voz, né, dizendo: você sabe o que é uma pessoa esperar toda semana por você? Foi esse o sentimento que eu tive, e eu ouvi essa voz justamente na voz da minha amiga. Então eu sabia que era o Espírito Santo, eu falei, tá bom, eu vou lá. Não, eu guardei o celular no bolso e fui lá. E nesse dia, especificamente, foi um dia muito importante eu ter passado ali, né? Ela queria muito desabafar algumas coisas, se abriu comigo, né? Foi um dia muito especial. E embora o meu cansaço nas pernas não sumiu, a minha alegria no coração foi exultante, né? Quando eu terminei ali, a gente fez uma oração que eu fui para casa, eu fui com o coração cheio de alegria por ter recebido uma inspiração, uma revelação do Senhor, ter passado nessa irmã e depois ter vindo para minha casa. Foi muito gratificante para mim. Então, que nós possamos ser, né, lembrar das pessoas mais idosas da nossa aula, cuidar, mandar um forte abraço para a Verônica também, da aula 5h20 da manhã, sempre está com a gente ali, né? Então, ela sempre presta um testemunho quando pode ali, né? A ocasião permite, o tempo dá. Então, um forte abraço aí, tá bom? Para a irmã Verônica e também para Maria Aparecida Guimarães, que eu passo aí toda terça. E é muito importante a gente ter, né, alguém com quem a gente pode contar. Então, que você seja essa pessoa que alguém possa contar, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.